Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa. Olá, amigo da Nova Onda FM. Está começando mais um episódio do podcast Isso que Importa. Seja bem-vindo a você aqui em 99.3 e também nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Hoje o assunto é muito importante. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que tem gerado uma certa controvérsia na sociedade brasileira. Isso porque foi descriminalizado o porte de maconha, uma quantidade de até 40 gramas, ou seja, o indivíduo que for flagrado com até 40 gramas de maconha, isso deixou de ser crime. Isso tem movimentado toda a sociedade e há diversas discussões. Nós vamos falar sobre isso e muito mais, e para isso nós temos aqui dois convidados que estão atuando já há muito tempo nessa área de combate, controle, prevenção de drogas, ou seja, de resgate de pessoas que entraram no mundo das drogas, tem aí esses vícios. Eu recebo aqui a Mônica Antognoli, que é fundadora da Resgate à Vida, Associação Resgate à Vida de Mojimirim, e o Thiago Lucon, que é coordenador. Sejam bem-vindos à Nova Onda FM, muito obrigado por estarem aqui. Mais do que falar desse tema polêmico aí, que eu acredito que vocês possam enriquecer o debate, a gente vai falar também dessa importante instituição que completou recentemente 28 anos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Gil. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o podcast. Muito importante esse momento, né? E vamos falar um pouco desse assunto aí que se torna muito polêmico dentro da nossa sociedade, né? Justamente, recentemente vocês estiveram envolvidos numa semana de combate e prevenção às drogas em Mojimirim, e quando se fala desse assunto de prevenção, surge essa, entre aspas, essa bomba aí. Mônica, é até clichê falar, mas a maconha, assim como outras drogas, é a porta de entrada para esse vício, para o vício do mundo das drogas? É o álcool. O álcool? O álcool. Na verdade, tudo começa no álcool. Né? O que todo mundo acha tão normal, beber até tombar, começa pelo álcool, né? A maconha, ela é uma química bem mais poderosa. A gente sabe que o álcool causa demência, mas a esquizofrenia, como dizia o Dr. Laranjeiras, né? Tá ali, na maconha. Que todo mundo banaliza, que diz que não dá nada, né? E daqui a pouco, aonde o governo vai... Cadê os hospitais para enfiar todo mundo assim? Aí ele cria programa, volta para casa do hospital, casas para poder inserir esse povo, porque a família não vai dar conta. Tudo causado. Você vê hoje adolescentes com esse tipo de problema. Então, quer dizer, começa no álcool, socialmente aceito, e a família, olha, você pode beber em casa comigo, lá fora ainda não. O adolescente, quer dizer, você já está estimulando ali mesmo. A gente está vendo isso, é muito comum. 11, 12 anos, você acha que é para uma criança beber? É uma criança, 11, 12 anos. Mas tá bebendo. E o pai e a mãe dizendo, não, aqui em casa você pode, lá que você não pode. Aí é lógico, a criança para 14, 15 anos começa a sair, ela vai beber. Porque aquilo é normal, né? Minha mãe só quer controlar, mas por que minha mãe quer controlar? Como que a criança vai entender todo esse mecanismo na cabeça dela? Mas as casas estão cheias de adegas, nada contra. Existem pessoas que bebem socialmente, não tem problema nenhum, né? Só precisa educar, né? A criança, ela precisa entender, mas ela não está entendendo, porque normalizou. Pai, mãe, família, é tudo referência. Então, tudo começa ali. Tiago, você concorda nessa questão? Nós temos drogas lícitas que acabam levando crianças, adolescentes, jovens para o mundo das drogas? Eu concordo, até porque eu sou um exemplo disso. Hoje eu estou sóbrio há 16 anos, mas o início da minha trajetória para chegar nas drogas foi o álcool, né? Então, primeiro você acha que beber é socialmente, não tem problema, como a própria Mônica falou, mas eu, por gostar, né, por ter vergonha de conviver com as pessoas, me sentir inferior, né, eu acabava bebendo mais, né, e no final das contas foi a porta de entrada para as drogas. A Mônica falou que o Dr. Ronaldo Laranjeiras, né, ele deixa bem claro que a maconha ela vai ser a porta de entrada para a esquizofrenia. Num tempo que, depois que eu comecei no resgate, trabalhando nessa área, eu fui para o Bairral, eu tive supervisão com ele durante 3 anos, e ele deixava bem claro que o nosso país não está preparado e nunca vai estar preparado para um boom se tivesse
uma legalização ou uma flexibilidade no porte da droga, e que a gente ia transformar o nosso país, né, numa fábrica de esquizofrênico, como ela mesmo disse. E isso é uma realidade, porque eu vi muitos jovens com 18 anos já esquizofrênico, né, por causa do uso da maconha. E a gente vê dentro do contexto da dependência química, a Mônica mesmo pode falar com mais propriedade, quanto que essas pessoas que chegam hoje até para nós, que tem um cognitivo, que conseguem acompanhar dentro da comunidade terapêutica, como que as drogas hoje já estão trazendo mais consequências devido ao próprio uso. Mônica, ele falou sobre um especialista dizendo que o país não está preparado para certas liberações aí. Pela experiência que vocês têm aí, já de quase 30 anos, recebendo pessoas que começaram ali de forma recreativa, ou no álcool, ou na maconha, e acabaram se tornando viciados, comprometeu toda a vida. Que impacto essa liberação pode trazer aí? Há uma perspectiva ou é algo sombrio? Não dá nem para saber o que vai acontecer. Eu acho que você usou um termo muito bom, que foi o sombrio. Se hoje o sistema já não tem estrutura para absorver todos os casos, porque assim, tudo tem falhas, né? Falta de vaga, fila de espera, em todos os setores, né, hoje. Então assim, já não tem, né? Vai ter? Não. O programa Recomeço, que hoje se tornou política, né? Então é a política estadual de drogas, ela na verdade tem 1.500 vagas. 1.500 vagas para o estado de São Paulo. Quer dizer, a fila de espera é gigantesca, né? As pessoas batem na porta e a família assim, quando a pessoa, o dependente, o familiar, fala assim, eu quero ajuda. Então eles correm para algum lugar e quer que interne na hora. Eles entendem como uma situação hemorrágica, né? Então, por exemplo, você teve uma hemorragia, você corre para pronto-socorro. Alguém vai te atender. Então, a mesma visão a família tem. Porque, assim, tá há anos sofrendo ali. Então, quando a pessoa dá uma luz, e às vezes aquilo foi só um flash de momento, e a pessoa não vai ficar. Aí, o que acontece? Chega lá na porta. Nós temos fila de espera. Nós temos, os hospitais psiquiátricos têm. Porque, assim, o hospital psiquiátrico, ele tem uma ala. Ele não é um hospital inteiro de tratamento de dependência química, né? Tudo depende do CID que o médico coloca lá. Então, ele tem um X de vaga. Se um hospital tem 100 vagas, digamos lá, ele tem 20 para dependência química, 80 são para os outros tipos de distúrbios, você imagina, se hoje já está em colapso, vamos colocar assim, né? Meio nas trevas, como você falou alguma coisa assim, imagina com essa liberação. Você imagina você estando na rua, né? Porque assim, pra mim, maconha fede. Tem gente que gosta do cheiro, pra mim ela fede. Você imagina você tá lá, passando, e aquele cheirão, e o cara, e você não vai poder falar nada. O seu vizinho vai usar, e você não vai poder falar nada, porque tá liberado. Quer dizer, isso são detalhes. Agora, você imagina essa molecada toda, né, com o cérebro alienado, né, porque com o problema também da digitalização, os TikToks, informações muito rápidas, né? Então, eles não param para fazer reflexão, não param para meditar, pensar, compreender, entender nada. Veio e pum, acabou. Né? Então, hoje é altamente viciante. Inclusive, existe já, né, os técnicos atuando nessa área, porque as crianças estão dependentes do TikTok, né? Ou outros, né? Não vamos nem dizer tanto. Essa digitalização está alienando, ele não vai saber fazer escolhas. Então, você imagina, alienação, com agora a questão física, com a liberação da maconha. Não, mas agora pode, né? Porque tem família que fala assim, não, deixa ele fumar lá no fundo do quintal, porque pelo menos a polícia não pega ele lá fora. Poxa, agora a polícia não pega em lugar algum. Não pega em lugar nenhum. Quer dizer, ele pode, por exemplo, você fuma um maço de cigarro, você pode fumar 2 quando você passa os 18 anos, né? Embora estatisticamente foi comprovado que você pode fumar um maço, mas na verdade você fuma só 10 cigarros por dia. O seu organismo não absorve mais que isso. As pessoas fumam um maço, né? Ou 2. Eles queimam o cigarro pelo hábito de ficar assim. Mas não o organismo só absorve 10. Né? Organicamente a gente já sabe disso. Agora você imagina todo esse contexto
ele pode fumar 40 gramas, mas o amigo pode fumar 40, ele pode pedir para um outro amigo dele que não fuma comprar, então ele vai fumar 80. Então vai existir N situações aí. Vai estar preparado? Não está agora, imagino que vai acontecer quando houver a liberação. Tiago, ela falou uma questão interessante, até que eu já ia perguntar para você. Eu sou do tempo de que quem ia fumar um baseado se escondia para fumar o baseado. Ia para o meio do mato. Ia para o meio do mato, literalmente falando. Buscava um pastinho, um canto ali. Que ninguém pegasse. Porque a polícia podia pegar, ia ser recriminado pelos vizinhos, ia dar um BO danado. Essa circunstância vem mudando já de um tempo para cá. A gente percebe aí nos campos de futebol, sempre tem um ali no meio, um baseadinho. Isso aí agora pode ser recorrente na sociedade, né? Há alguns anos, né, acho que uns 25 anos atrás, tinha muito disso, né, Gil? Até porque existia uma lei, né, o artigo 16, que quando você era pego com um cigarro de maconha, você era fichado, levado à delegacia, e depois tinha que se apresentar no fórum, e aí o juiz, o promotor, determinava uma sentença. Naquela sentença era uma cesta básica com um trabalho comunitário, e você ficava já fichado. E aí, o problema era a ficha, né? Não era nem a sentença. Porque daí você anda com você tá no uso ali. Aí você sabe que se você de novo for pego, o juiz pode colocar você dentro de um sistema prisional ou determinar uma pena mais firme. Quando se fala agora da questão que deixou muito irritado, acho que o país como um todo, da questão das drogas, nosso país não está preparado primeiro para a questão do porte. 40 gramas, 6 plantas que foi colocado, e aí eles querem fazer programas. Então, assim, eles não querem mais colocar depois que a pessoa for fichada para a pessoa fazer trabalho comunitário. Eles querem fazer cursos de conscientização com essas pessoas. A Mônica falou, se dentro do estado de São Paulo, que é o maior estado, que tem mais condições financeiras, a gente só tem 1.500 vagas para um estado inteiro. A gente tem a questão psiquiátrica, e muitos hospitais psiquiátricos foram fechando com o decorrer dos anos, que a gente comenta muito isso. Hoje, né? Isso, a luta antimanicomial. Vive muito, falava com a Mônica que eu via muito essa briga, né? E em vários simpósios dentro do próprio instituto, os psiquiatras brigando, era um absurdo, falando, deixa, lá na frente vai refletir. Vai fazer falta. Vai fazer falta. E agora chegou aquela questão, né? E agora, que vai ser feito? Né? Não tem, foi fechando, né? E acontece tudo dessa forma, né? Vamos primeiro brigar e depois não vai precisar. Lógico que vai, olha aí pra você ver. É uma questão complexa, né? No sentido de que não há a legalização. Essa decisão, a princípio, ela fala do porte de 40 gramas, mas os próprios aviãozinhos do tráfico, né? Porque o traficante, ele não vende. Quem vende são os aviãozinhos, são os correspondentes ali. Eles não ficam com a droga na mão para vender. E se ficar, ficam com pequenas porções. Ou seja, se for abordado pela polícia, é a velha desculpa. Não, eu sou usuário. É isso, Thiago? Eu penso muito na questão que é assim, em vida também. Todo mundo faz escolhas, todo mundo tem uma decisão, né? Quando você acaba de falar que o traficante não fica com a droga, o aviãozinho fica com a droga, a questão da abordagem, essas questões vão cair tudo dentro dessa própria questão de portar ou não portar 40 gramas. Como que vai ser a abordagem? A gente estava fazendo lá a semana de prevenção, eu sou presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas da cidade de Mojimirim, lá, do Comad, e no sábado estava o Proerd e estava a Guarda Municipal com os cachorros lá, né, o GOC. E aí o pessoal tá falando, como que vai ser? A gente vai ter que andar com balança? A gente vai ter que separar? Como que vai ser essa questão? Para nós é muito difícil. E muitas das vezes, quando fala assim do aviãozinho estar ali no tráfico, muitos dos meninos que estão ali vendendo drogas são adictos, usuários que acabam vendendo para poder, depois de uma certa quantidade que ele vende, ele ganhar um tanto de droga para usar. A gente conhece várias pessoas que passaram no própria comunidade terapêutica, que depois tiveram uma recaída e fizeram essa questão. Ficaram anos presos, né? E não são traficantes. Não são pessoas que tomaram a decisão de viver no tráfico. São pessoas que usavam droga e foram fazer a venda da droga para consumir a droga de uma forma mais fácil.
né? Então, quando volta aquela outra pergunta sua, que antes tinha que ir pro meio do mato para usar droga, porque era taxado, porque se pegasse era mais duro. Eu acho que a gente tem que amadurecer mais, tem que ter mais políticas públicas onde se oferte mais questão de tratamento, a questão também social, de ter mais cursos, capacitações, de chegar mais nas pessoas que mais necessitam. O ProERD é um exemplo legal, mas podia ser ampliado, né? Claro, o ProERD ele faz um trabalho muito legal dentro da própria Polícia Militar de conscientizar as crianças nas escolas. Na cidade de Mojimirim eu sei que também tem a Guarda Municipal, que faz também esse trabalho nas escolas, né? A Mônica, a gente estava conversando um dia, a gente tem que trabalhar muito a questão da prevenção dentro das escolas. E a gente já tem que chegar lá nos 5, 6 anos de idade, porque tem criança com 9 anos que já faz uso hoje. Então, lá em 30, vou colocar 30 anos atrás, quando eu estudava no Monsenhor, a gente tinha prevenção. A gente tinha algumas questões que eram faladas. Eu acho que o mundo também deu um giro muito rápido e se perdeu isso. E não pode se perder, tem que vir desde a base. Então, assim, voltar numa criança que está com 5, 6 anos, pensando que vai ser a médio e longo prazo, até ele chegar numa certa idade, conscientizar ele, né? Então, começar a falar sobre drogas mais cedo. O ProERD hoje ele começa a atender, acho que no 5º ano, né? Você que é diretor de escola, é 4º ou 5º ano? 5º ano. Ou seja, no 5º ano a criança já está com 10 anos. Já está com 10 anos, já, né? Vai entender já. Então, começar a falar mais cedo, né? Secretaria de Trânsito dos municípios deveria também fazer mais palestras sobre bebida no volante, né? Eu acho que essas questões também prepara o próprio jovem, a própria criança, e dentro de casa leva uma mensagem positiva ao pai e à mãe. Nós falamos muito da questão da prevenção, a criança precisa ter o conhecimento. Hoje eu digo que eu tenho alunos que dão aula. Sabe até mais, com que se você chamar um palestrante lá, porque é o meio que se vive. Se a gente vai falar de prevenção, nós temos que falar de questão de estrutura familiar. Uma vez que você não tem, mas nós estamos num novo modelo de estrutura familiar, hoje não é mais o pai e a mãe, não tem problema. A diversidade da estrutura familiar não muda os princípios básicos que formam. Então, por exemplo, eu tenho um bebê, eu tive um filho, um bebezinho, e aí eu quero que ele fique quieto. Eu dou o meu celular. Lógico, o que vai chamar a atenção desse bebê? É o celular? São as informações que estão nele? Não, são as luzes, os movimentos. Aquilo está chamando a atenção do bebê, então ele consegue ficar quieto. Tá, então eu, enquanto responsável por aquela criança, qual é a formação de pensamento que eu estou dando para essa criança? Então, quando a gente fala assim, nós precisamos levar essa informação para a escola, importantíssimo. Papel importante da educação hoje. A educação hoje não é ensinar português, matemática só. Ela vai mais do que isso, né? A realidade da escola mudou muito, muito, muito. Mas aí eu digo assim, tá bom, você ensinou o seu filho o quê? Para ele poder absorver esse conhecimento. Que nível de estrutura familiar nós estamos falando? Porque o problema não é ser pai e mãe, um modelo patriarcal, ou que depois virou matriarcal só, ou o polimatriarcal ou polipatriarcal, que seja, né, 2 mães, 2 pais, o casal, ou sou a mãe, ou sou o pai. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. E é isso que está mudando a estrutura? Mas isso está sendo prejudicial? Não. O que está prejudicando é a ausência das relações sociais com a formação do ser humano no contexto geral. Aí você diz assim, você tem uma criança que a mãe joga na escola, vamos colocar a mãe, né, porque geralmente já sobra tudo para a mãe mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Aí ela joga na escola, porque ela não leva para a escola, ela não vê o caderno, ela não sabe o que a criança está tendo, não sabe nada. Vamos colocar lá na educação infantil ainda, nós não estamos falando nem de fundamental ou fundamental 2. Na educação infantil, ela não sabe se a criança está desenvolvendo a motricidade, se ela não está. Ela tem esse esclarecimento? Não. Mas você pega hoje pessoas simples que acompanham, não entende o que está sendo realizado, desenvolvendo com a parte pedagógica, mas ela consegue acompanhar. Então eu pergunto, vamos lá,
Se nós não sairmos dentro desse isolamento que nós fazemos, não começarmos a pensar em como nós vamos transmitir um formato de vida, um conhecimento para essa formação das crianças, o que vai ser delas? Né? Eu brinquei com os meus alunos, olha para você ver, aluno de nono ano. Eu fui lá, lógico, uma carcada, como diretor, você nunca chega lá para diálogo, né? Porque é pipi estourando para tudo quanto é lado. E os alunos começaram. Aí um começou a soltar uma música, eu falei, o que tá falando esse troço aí? Né? E eu uso uma linguagem muito comum deles, né? Eu não subo, porque eles não conseguem subir, então eu desço. Uhum. Né? O adulto geralmente quer que a criança entenda aquela linguagem mais complexa. Não. O que eu faço? Eu desço para que eles possam subir. Você dá a mão e diz, vem, né? Se ele não fizer isso, ele não vai vir. Aí ele falava assim, eu não sei. Falei, quer dizer que as aulas de gramática de inglês você não está aproveitando? Porque você não consegue entender nem como você está, que a música está falando, e aí em cima disso, quer dizer, você tem que ter um embasamento para você falar. Não dá para você falar. Né? Eu sou mãe de 3 filhos. Né? E digo, educar é uma coisa extremamente exaustiva, cansativa. Você tem que repetir 10 vezes a mesma coisa, porque a criança não vai entender. Né? E se ela acha aquele defeito natural, agora se ele olhar para o amigo que já está bebendo e ele achar natural, cadê a base do questionamento? Como é que ele questiona? A criança precisa ter informação para ela questionar, senão não vai questionar nunca. E aí a gente fala assim, levar a informação, putz, é importantíssimo, é uma parte. Mas se ele não tiver a formação básica, se você não ensinar seu filho a pensar, não adianta. Eu digo para meus filhos assim, né, teve um que eu disse para ele assim, ainda estava conversando com ele segunda noite. Eu digo, fulano, eu falei, olha, você está fazendo isso, isso, isso. Não estou aqui para te dar sermão não, cara, porque você é maior de idade, uma série de coisas. Mas olha, pensa, você vê a pessoa, não mãe, não pensei sobre isso. Tá, mas o que você pensou sobre isso? Né? Como é que você pensa? Mas você vai só tomar atitude? Impulsivamente? Então assim, a gente tem que ter esses momentos de trazer para a reflexão o que a criança pensa para você poder fazer essa intervenção. Ninguém está levando nada disso em consideração quando está falando da legalização. Né? Hoje em dia as crianças só fazem. Elas não pensam. Quer dizer, eu vou legalizar? Mas pode, a lei permite. Esse vínculo com a pessoa que você educa, que você cria, você tem que ter. Eu tenho com os meus alunos, eu falo, então você só vai fazer. Bom, então eu posso fazer, fica com a consequência. E eles trazem esse contexto para a escola. Você imagina, eu tenho 800 alunos, então eu tenho uma diversidade de pesquisa ali enorme, né, no momento empírico. Eu apresentei a Mônica como fundadora da Associação Resgate à Vida, o Thiago como coordenador, mas a Mônica também é diretora de uma escola, a Escola Pérez Marques, que fica na zona leste de Mojimirim. Para você que nos acompanha pelo rádio, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda parte desse bate-papo interessante sobre drogas com o pessoal do Resgate à Vida. Voltamos já já aqui na Nova Onda. Estamos de volta pela Nova Onda FM, vamos continuar aqui com o podcast Isso Que Importa, hoje falando sobre drogas. Na primeira parte a gente falou muito sobre maconha, mas eu gostaria que vocês agora falassem sobre essa instituição que está tão em evidência aí, comemorando 28 anos. Mônica, como é que surgiu lá em 1996 essa necessidade? Por que surgiu a Associação Resgate à Vida? Nós tivemos um problema em casa e em 92 eu conheci o Padre Haroldo, porque me indicaram, porque assim, a família vai tentando de tudo, aí você não consegue nada, né? Não consegue nada. Falei, não nasceu usando, não vai morrer usando. Era esse meu pensamento. Aí eu falei pra minha mãe, disse, mãe, vou procurar esse lugar que eles deram pra você, que você não foi lá até agora. Aí fui um dia para lá e conheci o Padre Haroldo no grupo do Amor Exigente, que é um grupo para familiares. Então, o grupo do Amor Exigente de Mojimirim eu trouxe para Mojimirim em 94. Então, assim, a Associação Resgate à Vida existe desde 96 de ato legal. Mas eu trouxe para Mojimirim em 94 a proposta do Amor Exigente.
Então, na verdade, o Amor Gente foi a primeira unidade que a gente trouxe. E eu, assim, o que é mais legal, hoje toca. Nós não se envolvemos com nada. Hoje o Grupo Amor Exigente, ele é totalmente independente do resgate, que eu acho um máximo, sabe? Não morre se eu morrer. Eles tocam independente de qualquer coisa. Aí em 96 a gente ganhou do Bacar o terreno, porque começaram a surgir muitas demandas de internação. E não se tinha nada. Então, ó, pra você ver, na década de 90, em Itapira, a gente tinha o Bairral, o Cristália, o Santa Fé, e tinha mais um, que eu não lembro o nome, era um pequeno. Eram 4 hospitais psiquiátricos em Itapira. Olha, para você ter uma noção. E hoje a gente só tem um Bairral. Os outros 3 todos fecharam. Fora as clínicas de repouso pequenas que os médicos abriam, né? Eu mesmo conheci 3 lá. Então não tinha lugar para você fazer internação, não tinha recurso, não tinha nada. Só tinha o Padre Haroldo, que era mais perto, Guaratinguetá, o Padre Carlos, Fundação do Padre Carlos, que eu acho que fechou, que era Campinas também. Ele era parceiro do Padre Haroldo na época. Era coisas assim, não tinha mais nada. Aí sim, nós começamos aqui. Então assim, a Associação Resgate à Vida é uma das mais antigas nessa área da nossa região. Aí vieram outras, vieram o programa Casa Dia, que era uma proposta na época que não tinha entrada do crack, dele passar o dia, que é a mesma proposta hoje que o CAPS tem. Passa o dia e volta para cá. Só que com a entrada do crack foi uma proposta que acabou não dando certo. A proposta inicial era muito boa, mas quando eles desenvolvem um nível de compulsão muito comprometedora, não consegue voltar. Ele não volta para casa e ele não consegue voltar no outro dia para o tratamento. Porque a ideia inicial era 30 dias na psiquiatria e depois o acompanhamento ambulatorial. Né? Tudo bem, ele saía desintoxicado, mas ele saía sem habilidades de enfrentamento do cotidiano. Só sem. Aí chegava aqui fora e ele dava de encontro com o quê? Com tudo aquilo que ele só viveu. Então ele ia pro quarto que ele usava, ele frequentava a rua, ele encontrava os amigos, tudo. Ah, mas um ambiente influencia. Ah, mas se ele quiser fazer diferente, faz? Faz. Existem as duas situações. Tem pessoas que nunca vão conseguir ficar limpo dentro da própria núcleo. E ele sabe disso. Então ele precisa sair. Aí nós ganhamos o terreno e começamos com a unidade. Então assim, inicialmente o tratamento ele era assim. Era uma casinha numa edícula no fundo. A pessoa vinha, passava o dia e ia embora. Com a entrada do crack não deu certo, aí nós começamos a ampliar e fechamos. Não, realmente a pessoa precisa vir, precisa se internar, precisa cortar a compulsão e precisa desenvolver habilidades. Né? Foi muito tranquilo. Aí sim começou a ter frutos, começou a dar certo. Né? Aí em 99 nós tivemos um problema grave que era assim, a pessoa não tinha para onde voltar. Então não tinha república, não tinha política social nessa área, não tinha nada. Aí nós pensamos, falando, não, agora, puxa, a gente oferta o tratamento, ele não tem para onde ir. Aí nós criamos a República. Mas a República, na verdade, ela efetivou em 2003. Durante 3 anos a gente tinha um quartinho e a gente cedia para ele trabalhar, para ele poder começar a se reestruturar e ir embora. Funcionou. Aí nós resolvemos oficializar. Não, realmente vai fazer, tal. E começou. E é uma coisa que realmente dá certo. Né? Na época era Ressô, que a gente chamava, né? Porque ele tem perdas dos vínculos familiares. Não é uma questão só social, é uma questão psicológica muito grave e é uma questão social que aí ele danou tudo. Né? Se ele chega num ponto de vulnerabilidade que ele precisa de um núcleo, então quer dizer, ele fechou todas as portas. Uhum. E aí começou o processo de república. Hoje em dia as pessoas têm mania muito de dividir. Social, saúde. Não entenderam que quando a gente está nessa área... Vem caminhar junto. É junto. Se você olhar o indivíduo só do ponto de vista social, ele precisa de um emprego. O que adianta você dar um emprego se a pessoa não tem estrutura? Então assim, o resgate, ele atua nessa área. Entendeu? Nós vemos o indivíduo como um todo. Ele vê do indivíduo como um social, né? Aquele que precisa dos cuidados, da reinserção social dele, mas ele antes precisa desenvolver habilidades psicológicas para ele poder dar conta da rua. Senão não dá conta da rua. Né? Aí tudo que você ofereceu, ele precisa dos dois simultaneamente.
Quando você olha só pro social, quer dizer, você dá um emprego, você dá comida, você dá roupa, você dá uma série de coisas, mas ele continua bebendo. Porque ele não tem estrutura psicológica para poder fazer o enfrentamento. E muitas vezes a pessoa abre mão da vida, porque ela não quer mais. Ela quer aquela vida. E eu já escutei de acolhidos do tipo, essa foi a vida que eu escolhi, eu vou morrer usando. Tiago, como é que você se envolveu com a associação e chegou agora a coordenador? Na verdade, é uma história muito longa? Não foi muito longa, não. Acho que quando eu entrei em recuperação, frequenta até hoje Narcóticos Anônimos, e a gente tinha muito contato de um grupo com o pessoal que também ia da Casa de Apoio na Casa da República, que eles frequentavam um grupo. E depois, ficando limpo, muitas pessoas, eu quero parar de usar, e tinham frutos que já tinham terminado o tratamento, voltado à família, frequentavam o grupo. E aí a pessoa pedia ajuda. E a gente acabou conhecendo a Mônica. E a Mônica sempre falava, não, pode trazer. A gente fazia uma cesta básica, comprava umas roupas, mandava para a pessoa. E isso na época que não era mais difícil. Vivia muito da luta, da diretoria, de doações. Não existiam os convênios que hoje a gente tem. Era bem mais difícil. E aí fui conhecendo ela e... Nessa caminhada, a gente se tornou amigos. Em 2019, né? 2019 ela me chamou junto com o Thiago Cubo, que é o presidente, né, para conversar, e falou que a diretoria tinha feito uma reunião e tinham falado o nome da gente para a gente vir para a diretoria do resgate. A gente conversou, ela tirou todas as dúvidas, mostrou tudo. E ali a gente iniciou um processo, e nisso daí eu me aproximei cada vez mais. Aí todos os dias eu saía do bairro, que eu trabalhava em Itapira, ia para a instituição, e aí comecei a puxar projetos, vou daqui, vamos fazer daqui, e ela falou, não, vamos fazer. E depois de uma reformulação lá, teve uma reunião de diretoria, o pessoal, não, a gente vai dividir, vamos pôr, a Mônica estava na época com muita demanda, veio uma pessoa para ficar na coordenação técnica, que era a decisão, e uma na parte administrativa, fazendo o apoio junto com a parte operacional. E aí a diretoria convidou se eu queria vir. Eu falei, eu vou vir se o Instituto me beneficiar aí com meus 11 anos, até eu falei brincando. Procurei o diretor do Instituto lá do Bairral, e ele cedeu para mim meus 11 anos, e aí eu vim ficar no resgate definitivamente. E aí nessa jornada aí, nesses últimos 3 anos como coordenador, são 5 anos que eu falo bem ativo, porque quando eu estava diretor não saía de lá também. Todos os dias eu estava lá. A gente, um ano antes de vir trabalhar, a gente tinha um desejo de fazer uma cozinha industrial, um refeitório, ampliar, buscar recursos. E aí um e-mail caiu na caixa de e-mail de um engenheiro, e ele se colocando à disposição para voluntariar na instituição. E aí foi meio assim, nossa, o cara quer fazer planta, quer fazer as coisas aqui com a gente, vamos montar um projeto, vamos. E aí eu vim definitivamente, e aí a gente começou a mudar dentro dessa parte aí algumas coisas que hoje vem sendo impactante dentro, não só da instituição, mas acho que para a sociedade como um todo de Mojimirim, a mudança, como muita gente vem e fala, a revolução que vem tendo dentro da instituição, de crescimento, de construção e de trazer uma qualidade que a instituição merece com 28 anos. Interessante você falar, né, que o seu problema com drogas, né, te trouxe a doença, aí você foi buscar a cura para essa doença e acabou se tornando o seu norte de vida. Na verdade, quando a gente tá... A doença, né, que você falou, a dependência química é uma doença, né? E a gente tem que buscar ajuda. A cura, né, é viver um dia de cada vez, é viver o só por hoje. Não existe uma cura, né? É igual a diabetes. Se você não tratar, você vai chegar a falecer, né? Como o câncer, que você precisa tratar. Como uma gripe, que você precisa cuidar, senão vai virar uma pneumonia. E a dependência química é a mesma coisa. A dose diária a dose do seu remédio é diária, todo dia vivendo só por hoje. Isso é como uma programação de 12 passos que tem dentro das comunidades, dos grupos de autoajuda. Então todo dia é uma nova maneira de viver.
E quando eu entrei em recuperação, Ju, eu não fui de cara trabalhar com sair de um tratamento e vou trabalhar com isso. Não, passou um ano, aí depois quando eu estava um ano limpo já na rua, trabalhava em empresa, tudo, tinha saído da empresa, aí fiquei um mês lá, depois saí, depois fiquei mais alguns meses, depois fiquei com ela mais 3 meses, até daí foi até engraçado que no último mês ela falou, não tenho mais R$1 para te ajudar. Eu falei, eu também não tenho nada para fazer em casa, vou ficar aqui. Eu ficava com a Kombi dirigindo, buscando doação, fazendo as coisas administrativas, e aí o telefone tocou, o Bairral me procurando, que queria montar um projeto, queria um terapeuta, e aí que eu fui para lá, e aí eu me envolvi nessa área mais a fundo mesmo, né, porque na época o resgate não tinha condição de pagar um salário para mim. Então, eu tive que aprender a viver com a programação dentro de uma comunidade terapêutica na sociedade. Ô, Mônica, se a gente for ficar falando de passado aqui, a gente precisaria de vários podcasts, porque eu, particularmente, me lembro da sua luta lá atrás, né? Eu estava na TV na época, acho que 2000, 2001, 2002, e era uma luta diária, né? De passar com a canequinha de empresa em empresa, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quais são os maiores desafios hoje? Vamos focar no hoje. Quais são os maiores desafios enfrentados na reabilitação dos dependentes químicos hoje, lá na Associação Resgate à Vida? Eu acho que o cognitivo dele está começando a vir muito comprometido. Muito, muito. Essas drogas sintéticas, né, que está saindo, os CAS da vida, né? A gente está falando da maconha, mas tem droga nova, né? Eles começam ali, eles querem só para tirar um baratinho, mas aí eles querem ir para pesada, aí já vai para pesada. Então, eles chegam lá e eles falam assim, teve um que falou assim, eu usei K11, K12. Eu falei, como assim? Não era K2? Né? Então, quer dizer assim, tem coisa que nem a mídia está divulgando, que assim, é uma evolução. Aí eu costumo dizer assim, os Ks da vida. Esse K, ele veio para terminar de detonar o que o crack terminou de fazer. Alienação mental. Então, por exemplo, se ele já vamos lá, na formação da criança, que já não pensa, não tem habilidade para essas coisas, quando ele começa o uso, toda a parte da racionalidade dele acaba. Acabou a racionalidade, o que vem? Só o instinto primitivo, que é a busca do prazer imediato. Eu vou ver meu prazer imediato. Então ele vai, como é que você vai fazer esse cara parar de usar e inserir ele na sociedade? Ele está com alienação mental, ele é um cara que ele não costuma pensar, ele não costuma refletir. Quando você costuma questionar, se você questionar ele de alguma coisa, ele fica perdido. Em alguns momentos, dependendo do nível de questionamento que você faz, ele se sente ameaçado, porque é só o instinto primitivo que está prevalecendo. Então hoje, para se atingir, vamos dizer assim, um aspecto de nível de recuperação, eu diria hoje assim, mas voltando um pouquinho. Hoje, a instituição, ela tem uma estrutura física muito boa, porque eu digo muito boa e assim, nós somos elogiados, são colocados a gente como referência, né? O pessoal que vem fazer visita, olha o espaço físico, todas as melhores. Então assim, eles têm qualidade de alimentação, eles têm equipe técnica, eles têm tudo. Então hoje, não seria passar a canequinha mais que foi no passado, graças a Deus. Falta dinheiro? Falta. Não vou falar pra você que a gente tá nadando, não. Tem mês que eu tenho que falar pra eles assim, tá cortado. Precisa abastecer o carro? Não vai abastecer. Não vai ter que fechar o mês. Né? Então eu corto muita coisa. Eles sofrem um tantinho lá. Tem que correr. Mas hoje, que eu acho que assim, pra gente atingir o objetivo principal, que é o índice de recuperação, é a quantidade que eles estão sofrendo de danos cognitivos. O pensamento não consegue mais. Então, você vai revendo técnicas para poder tirar da alienação para que eles possam absorver alguma coisa. Então, assim, está muito complicado nesse sentido. Né? Doação a gente sempre precisa. Produto de limpeza, quem quiser doar, pode doar, né, Thiago? Nossa, sabonete, pasta de dente, porque eles vêm com a roupa do corpo. Roupa também, tá precisando. Nós somos hoje referência no estado de São Paulo. Então, o controle de vagas é nosso hoje? Não. Quantos são atendidos hoje? No convênio, na parceria que a gente tem, 20. E na República, 10. Esses 10 são por conta de vocês darem um jeitinho ali de
bancarem. Os outros 10. Agora nós estamos negociando, né? Para tentar aumentar. Não, já vai aumentar acho que para 20. 10 é certeza. Uhum. Mas acho que vai aumentar para mais 20. Isso tudo é um trabalho que vem sendo construído de 28 anos, né? A gente fala 32 porque ela vem puxando desde a época do Amor Exigente uma luta pessoal de vida, né? Quando a Antoninha é mãe dela. E depois veio o desejo quando o padre falou, vai agora, monta, daí eu vou. E hoje a gente para e fala, é tão bonito você se tornando o Resgate à Vida, conseguindo se tornar referência, olha quanta coisa. Mas eu vim há 15 anos atrás aqui, a mesa era de madeira mesmo, né? Não tinha uma sala, nossa, não tinha isso, né? Então, assim, tem que agradecer muito ela ter continuado essa luta, não ter desistido, né? Para hoje chegar onde está chegando, né, Gil? Eu acho que isso não pode deixar de ser falado dentro do que ela está falando. E é lógico, eu acho que ela falou uma frase segunda-feira, que a Kelly teve aqui, que é a supervisora do programa, e a Kelly, ela fala, eu gosto muito de vir aqui, que eu me sinto em casa, ela fala para nós, né? E a gente fala, que gostoso, né? E a gente ouvir ela falando que a gente se tornou referência para um programa do estado de São Paulo, que é falado lá sobre todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quando a própria Mônica fala, a gente tem que enxugar aqui, fechar a torneira aqui, ela fala, fechou a torneira. Eu corro muito atrás das coisas, mas não é toda hora que a gente consegue as coisas, né? Mas graças a Deus, né, pontualmente ele ajuda, né, nas necessidades. Tem uma reputação a Associação Resgate à Vida, então quando chega para pedir, sabem que é algo que é sério, né? E isso foi legal você ter falado, porque assim, nós estamos escutando isso. De algumas pessoas que fizeram doação, né? O orçamento impositivo. E eles falam assim, sabe o que é legal de vir aqui? É saber que realmente o que veio para cá realmente foi feito, né? E a pessoa pode ir lá, e eu falo, é totalmente transparente. No que você gasta o dinheiro? Aonde você compra? Pode ir, nós não temos nada para esconder, graças a Deus. Ainda... eu prezo muito essa questão de família. Então, assim, o cara não dá para ele ser só funcionário, não. Ele tem que fazer parte da família. Veste a camisa. É isso aí. Senão ele não consegue ir lá. Daí eu saio como a jararaca da história, mas não tem problema. Eu quero ele como um filho, não como um móvel que está lá dentro. Sabe? Todos nós somos. E quando nós estamos fazendo contratação de psicólogo, nós precisamos contratar um psicólogo, precisamos contratar mais um educador social, e eu digo para ele assim, precisamos tomar cuidado. Porque hoje... a equipe está numa sintonia. Falei, o que vai colocar pode perder o equilíbrio. Verdade. Não é? É a família. Certo. Aproveitando que vocês falaram sobre Drogas K, em breve nós teremos aqui no podcast Isso Que Importa, o Dr. José Luiz Costa. Foi meu colega de primário no Rodrigues Alves e hoje é um dos maiores especialistas do Brasil em Drogas K. Vive aparecendo aí no Jornal Nacional, em outras emissoras, e em breve ele estará por aqui para falar mais sobre esse assunto. Mojimiriano José Luiz Costa. Tá muito legal conversar com vocês, tenho muita coisa para perguntar, mas a gente está chegando na reta final. Qual que é o tratamento? A pessoa chegou lá, conseguiu a vaga, etc e tal. Qual que é o primeiro tratamento? O que vocês fazem primeiro lá no Resgate à Vida para acolher essa pessoa e convencer ela de que existe um caminho? Eu acho que assim, a gente não inclui quem não quer ser incluído. Então ele precisa ter, primeiro de tudo, o desejo de se dar na abertura de pensar diferente. Então ele chega, ele passa por um processo que a gente chama de acolhimento. Se for o caso, por exemplo, ele vai dormir 24 horas ou 48, porque chega extremamente desgastado, né? E aí começa a inserir ele. É muito rápido até o processo de adaptação, porque é uma unidade pequena. Então o processo de acolhimento é mais fácil. Então ele já começa a entrar nas atividades. Acordar às 6 horas da manhã, ir para a espiritualidade, ir para o grupo de apoio. Ele começa a assumir responsabilidades lá dentro. Ele é inserido dentro dos grupos. O serviço social vai fazer o levantamento do que ele realmente precisa, de como está a demanda pessoal dele. Aí o psicólogo começa a fazer o atendimento individualizado, né? Ele tem no mínimo uma vez por semana atendimento com a psicóloga. E os grupos
de autoajuda que a gente estabelece lá, os grupos operacionais, o objetivo é ensinar e explicar para ele qual é a doença dele, como que ela atua com ele e quais as ferramentas que eles precisam para poder ter. Você tem uma diabetes, você vai evitar o doce, né? Ele é a mesma coisa, ele tem uma dependência química, a química por si só, ele gosta de química, então ele gosta de remédio, ele gosta de alguns produtos, os iFoods da vida, nada contra, eu também gosto, né? Vamos deixar claro, mas são químicas. Então, tudo que é química, o corpo dele já está predisposto. Então, ele vai ter que entender todo esse processo que ele está. Então, os grupos vão atuar desta maneira. Aí começa a reestruturação familiar também. Alguns não perderam o vínculo, outros perderam totalmente. Então, alguns conseguem voltar a conversar, outros conseguem voltar para casa, e outros realmente não conseguem mais ter vínculo com a família. Que conselho, Thiago, você daria para famílias que estão lidando com um membro dependente químico? Famílias que ainda têm esse vínculo, que não largaram de mão. Primeiro, a família tem que procurar ajuda, né? E a melhor ajuda que a família pode procurar é os grupos de autoajuda ou amor exigente, para poder saber lidar com o seu ente querido. Então, uma mãe, um pai, uma tia, uma esposa, uma filha, um filho ir para o grupo vai saber lidar com a pessoa que está no uso e que está em tratamento também. Não adianta procurar no Google. Vai lá no grupo, vai no Amor Exigente, segunda-feira, lá na Igreja de São Benedito. Vai, São Benedito. Aqui em Mogi Guaçu tem aqui, acho que na Capela. Todas as cidades, procurar no site do Amor Exigente, praticamente vai ter um grupo, né? E quando estiver indo para o grupo, incentivar o filho que está, por exemplo, no uso, eu não quero ir para um centro de tratamento, então vai frequentar um grupo de autoajuda. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, os grupos estão aí. Tem pessoas que não precisam, não vou dizer que não precisam, tem pessoas que não estão no estágio de ir para um centro de tratamento, uma comunidade terapêutica. Elas conseguem chegar num grupo de autoajuda e conseguem ficar sóbrios, conseguem se manter sóbrios. Então, a pessoa tem que orientar o filho exatamente também sobre isso. Porque muitos casos que também chegam lá no resgate, a pessoa, meu filho, a mãe, desesperada. Ela está doente, porque ela está codependente do problema do filho. Quando a gente fala, traz ele aqui para ele conhecer o local, para ele ver, e aí a nossa psicóloga ou a gente mesmo conversa com ele, a gente vê, ele está preservado fisicamente, mentalmente, ele fala, eu não estou fazendo uso todos os dias, acaba sendo mais de fim de semana, mas isso já está afetando minha vida, eu vejo que eu estou consumindo mais, e aí a gente fala, então o certo é você procurar um grupo, a pessoa vai para o grupo, a pessoa procura pagar uma psicóloga, ela está então é diferente, não é só... não é só internação e não é só ir lá para a República morar lá. Não. Existem outros caminhos. Etapas. Tem pessoas que vão... Tem pessoas que estão no uso, ela fala, eu preciso ir para um psiquiatra, para o psiquiatra me medicar. Quando chega num psiquiatra, você vai ter o seu amigo que vai vir aqui, que é especialista. Ele mesmo pode falar, ele vai com certeza falar. Não é só a medicação que vai ajudar a pessoa. Tem que ter outras ferramentas. Como a gente prepara eles de volta para a vida que está lá? Frequentar, estudar, fazer um esporte. Existem outros caminhos, né? Vocês são abertos a dar essa orientação também, independente dos passos de fazer parte do convênio, entrar, conseguir a vaga. Sim. Se quiser ouvir a experiência do Resgate à Vida, vocês estão à disposição, é isso? Sim, nós atendemos. Porque hoje a demanda é muito grande, de falta de informação. Só que tem uma coisa, Gil, ninguém quer aprender. As pessoas querem a solução muito rápida. Bem fast food. Né? É aquilo que eu falei, né? Não adianta procurar no Google. Não, Gil. A gente sabe que o Resgate à Vida é uma instituição de reputação, respeitada, tem convênio com o governo estadual, recebe alguns recursos públicos municipais através de emendas impositivas, mas não dá, gente. Precisa sempre de mais, precisa de produtos de higiene, sim, roupas, sim, recursos, cesta básica, o que puder, gasolina, que ela cortou a gasolina esse mês, eles estão sem gasolina. Quem quiser ajudar, quem quiser colaborar, quais são os canais de comunicação com o Resgate à Vida?
Tem o próprio site da gente, que é o www.resgateavida.org.br. Lá tem um campo que a pessoa pode também tá mandando o telefone, se registrando, vai para nossa caixa de e-mail, a gente faz contato, ou pelo próprio telefone no 38625541, que é o telefone também, o WhatsApp, a pessoa pode estar mandando uma mensagem, a gente vai até o local, retira a doação. Repita, por favor. 38625541, que é o nosso telefone de WhatsApp e o telefone também da própria instituição. 19. A gente precisa, sim, de produtos de higiene, produtos de limpeza, sempre é bem-vindo. Roupas masculinas, ainda mais agora é uma época de frio, eles chegam sem roupa. Não não estou me colocando como coitado aqui, mas não é toda hora que um pessoal alguém vai lá levar as coisas, né? A gente fala, a gente não trabalhou, nosso público não é anjo, não é criança, até porque criança, idoso, tem todo um contexto, né? Mas chegam momentos que a gente também, mesmo tendo alguns parceiros que a gente tem, que sempre estão dispostos a ajudar, a gente necessita. Isso é uma coisa que está necessitando. A gente também, alimentos, precisamos também. Porque além o convênio, ele, igual a gente falou aqui, ele paga pra gente, né? Mas se a gente quer ter um pouco mais de segurança, fazer uma coisa com mais qualidade também, dar uma caprichada ali, é necessário, Gil, porque hoje também tá caro. Nós vamos fazer compra lá, o feijão uma hora tá 5, outro mês ele tá quase 7. Né? Então a gente tem um plano para aquilo, então a gente tem que ter um equilíbrio também dentro da nossa despensa, que foi até a Kelly que veio de São Paulo, ela elogiou, ela falou assim, olha, vocês têm uma segurança, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Também, por exemplo, a gente está lá com 20, aí daqui a pouco a gente está com 23, 24, 25, vai sabe, comida, né? Vai comida. Vem ali, precisa colocar urgentemente. Exato. Isso eu acho que é a parte mais triste, viu? É você dizer não naquilo que você vê que precisa. Porque você não tem a vaga. Né? Eu fico imaginando um médico que tem que fazer essa escolha. Vou operar X ou outro, e os dois na mesma circunstância, ele só tem uma opção. E para nós também. Quero agradecer imensamente o tempo de vocês, de virem até aqui a Rádio Nova Onda, por esse bate-papo sobre assuntos sérios, tocando na ferida realmente, que mexe com a sociedade. Eu acredito que é assim, falando sobre o assunto. Parabéns pela semana de combate às drogas, lá você que é presidente do conselho, acompanhei, enfim, esse assunto tem que estar sempre em pauta, não só quando vira notícia nacional, como da liberação aí, da descriminalização do porte da maconha, mas esse assunto ele tem que estar sempre presente. Eu acho que essa ideia que vocês falaram aí, das crianças começarem já desde os 5, 6 anos, porque a criança ela tem uma capacidade de pegar a mensagem muito melhor. Então, se a partir dos 5 anos nas escolas as crianças já começarem a ouvir, isso é mal, isso é caca, isso é ruim, isso mata, eu acho que isso vai à frente. Então, divulguem essa ideia. Eu acho que também reforçar, Gil, para quem está nos assistindo aí, que a gente também tem a nossa equipe, né? E se algum município ou quiser também procurar a gente para fazer uma parceria, buscar a gente para fazer esses trabalhos, a gente está disponível para fazer esses trabalhos aí também. Acho que a Associação Resgate à Vida hoje, ela está cada vez dando outros passos para poder até, como a gente fala, trabalhar, porque internação sempre vai ter gente para buscar tratamento, mas ultimamente do jeito que está, a gente tem filas longas de espera, né? Então quem sabe a gente conseguir ajudar também, fazer aí novos projetos aí, que esse público, essa fila de 30, 40 que nós tem lá aguardando, pedindo vaga, diminua para 10, porque vai ter pessoas que vão necessitar de um tratamento, né? Então a gente também está disposto aí a fazer esses trabalhos também aí na sociedade. Fica aí o recado, né? Já que a Nova Onda em FM está para mais de 40 cidades e aqui na internet a gente está para o mundo. Grande abraço para vocês. Obrigado mesmo, viu? Nós que agradecemos também a oportunidade de vir divulgar. Agradeço os elogios da nossa entidade. É isso aí, né, Mônica? Fruto de um trabalho árduo, de anos, para nós, para todas as pessoas, né? Porque assim, eu posso estar continuando, mas nós temos tanta gente que passou, que teve contribuições fenomenais lá, que fez com que aquele lugar tivesse aberto até os dias de hoje. Valeu, obrigado. Obrigado. E termina aqui mais um episódio do podcast Isso Que Importa.
Você pode acompanhar no Spotify e também no YouTube este e outros episódios que já foram ao ar. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.